Muito bem, Cornélio Procópio, a chuva veio e castigou e o poder público está em cima tentando amparar as famílias no máximo que dá para fazer, né, neste momento. Eu estou aqui com a Angélica Ochanesky, vice-prefeita aqui de Cornélio Procópio, e vai falar sobre essa situação. Angélica, você chegou aí a loco em algumas residências para ver os estragos causados pela chuva, né? Bom, na verdade, ninguém espera, né, enfim, uma situação como esta, mas nós estamos sujeitos, já que é uma ação independente da própria natureza, né? A chuva, ela veio com muita intensidade, não sei se vocês perceberam, mas não havia vento, Daniane, foi mais o peso da água mesmo, e que acabou, de certo modo, aí atingindo as residências, os locais, existem alguns gargalos dentro do município, alguns pontos que toda vez que chove bastante assim, são pontos que de repente tem um alagamento, enfim, e até a equipe nossa da Secretaria, do Planejamento, do Obras, está sempre estudando uma maneira de melhorar essas situações nesses lugares pontuais, como por exemplo aquela região ali da Inducem. Esse é um problema que já persiste há bastante tempo, mas que tem muito a ver com a questão de infraestrutura, uma infraestrutura antiga e que para, obviamente, ser alterada, modificada, enfim, requer aí uma série de situações e não é tão simples como todo mundo imagina, que é só chegar lá, abrir a rua, trocar toda a questão da tubulação, enfim, vai ficar todo mundo bem. Não é assim que funciona, mas isso é um estudo que a Secretaria de Planejamento junto com a de Obras vem já levantando e fazendo já há bastante tempo. Só que o que aconteceu ontem fugiu do controle, porque assim, outros pontos, né, acabaram alagando, como ali a região do Lago São Luís. Meus pais moram naquela região, Daniela, eu cresci naquela região e nunca vi uma situação daquela, e olha que o lago já está ali conosco já há muitos anos, nunca vi uma situação daquela como aconteceu ontem. Então isso pegou todo mundo de surpresa, né? A natureza está aí, ela mostra sua força e a gente tem que se curvar a essa situação. Quando tudo aconteceu, a equipe automaticamente foi acionada, junto com a questão do meio ambiente, junto com a questão do Obras, a Defesa Civil, e todos eles foram para as ruas fazer um levantamento do que já havia acontecido. Então, muitas residências destelhadas, a água que acabou entrando por muitas casas, acabou causando danos aí irreversíveis, com perca material. Então, assim, desde geladeira, Daniane, roupas, guarda-roupa, enfim, toda a mobília da casa ficou aí, obviamente, toda estragada. E assim, a equipe veio se organizando, prestando assistência, identificando aquelas residências em que eles entendem que ficaram comprometidas, até solicitando às famílias que se encaminhassem para outros locais. Então a gente está tentando fazer o que é possível, né? A parte assistencial também aí, através da nossa Secretaria de Ação Social, tem feito o seu trabalho, tem pedido inclusive já doações de roupas, de mantimentos, de colchão, de estrutura, né, material, até para a gente começar já a ajudar as famílias a se reerguer, mas foi bem complicado, né, bem complicado assim, porque acabou atingindo algumas áreas que nunca havia sido atingida antes. Tá certo, então a prefeitura está amparando essas famílias aí neste primeiro momento e verificando, né, a real situação destes estragos. Dá para levantar em números ainda o prejuízo ou ainda o pessoal está calculando? Ainda não, o pessoal está calculando, fazendo o levantamento, inclusive, né, o pessoal está agindo até rápido, retirando os entulhos, porque caíram muitas árvores, galhos, os materiais de construção, dos muros que caíram, enfim, né, resto de construção que estão ali. Então a equipe está trabalhando desde ontem à noite, desde a hora que iniciou, né, a chuva, foi por volta das 20 horas, 7h30, por ali, já deu a primeira pancadinha e depois a coisa ficou mais tensa. Desde então a equipe está fazendo o levantamento, para depois a gente ver certinho como é que nós vamos proceder, né, com relação às outras situações. Mas assim, o que ficou caracterizado é que assim, toda a galeria, toda a infraestrutura, ela suporta um volume X de água, Daniane. Eu sei que o valor X ultrapassou aí quase que 6 vezes, enfim, a estrutura e a capacidade do que a gente tem aí relacionado à questão de infra mesmo, né? A questão de infraestrutura mesmo. Então passou muito mais, ou seja,
ficou insuportável, por exemplo, para as galerias pluviais acolher toda essa questão da água que veio descendo aí das ruas, dos morros, enfim. Angélica, Cornélio Procópio vai entrar em estado de calamidade pública? Daniela, não foi feita essa avaliação, mas depende muito ainda de hoje, né? A gente viu que a chuva deu uma cessada, isso favorece as equipes com relação à questão dos trabalhos. Eu acho que nesse momento ainda não. Nesse momento ainda não, mas existe sim a possibilidade até para que a gente possa, de repente, aí, avançar em outros campos administrativamente falando. Tá certo. Com informação direta aqui da Prefeitura de Cornélio Procópio, Daniele Souza para a RCFM.